Internacional venceu e convenceu contra o Ipiranga no último sábado pelo Campeonato Gaúcho. O presidente deu entrevista e prometeu alguns anúncios talvez para essa semana. O time que vai encarar o Guarani de Bagé vai ter alguma mudança? Vai ser titular? Vai ser reserva? E quem é o titular fundamental que voltou ao time e ditou o ritmo da vitória colorada no último sábado? Vamos falar sobre isso agora no canal do Dieguito. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Canal do Dieguito na área, eu sou o Dieguito, muito prazer pra quem não me conhece. Pedindo aí que vocês se inscrevam, ativem o sininho, aquela parada de sempre, tá? Vamos recapitular aí um pouquinho do jogo do Inter contra o Ipiranga, né? O Inter venceu por 3-0 no estádio Beira-Rio no último sábado pelo Campeonato Gaúcho de 2024. Uma atuação muito segura do Inter, né? A gente viu aí mais alguns testes do Eduardo Cudê no time. Mas principalmente a gente teve a volta de Alan Patrick e de Mercado. Principalmente de Alan Patrick, né? É o jogador que ele dita o ritmo do time, né? Eu vi alguns comentaristas aí questionando sobre a titularidade dele quando o Borré chegasse. Assim, pelo amor de Deus, eu acho que o Alan Patrick é o único jogador que o Inter tem no elenco que é capaz de controlar como o time vai jogar, vocês me entendem? Ele, além de ser muito criativo, ele tem muita inteligência pra jogar. Eu acho que isso é único no Alan Patrick no elenco, sabe? Então, assim, ele dá um toque de primeira quando ele tem que dar um toque de primeira, ele segura o jogo, esconde a bola quando é preciso, pra esperar que os companheiros se apresentem pra jogar, né? E quando o jogador não tem essa inteligência, às vezes o time fica um pouco desencontrado em campo, né? Quando o Alan Patrick não tá, a gente vê ali alguns jogadores que são bons jogadores, né? Por exemplo, o Johan, né? Não tem aquele feeling de dar o passe na hora certa, escolher entre chutar e passar, né? E o Alan Patrick é o único no elenco que tem essa capacidade, por isso que ele é o capitão do time e por isso que, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Inter disparado, né? Em questão de inteligência, questão de leitura de jogo, né? Qualidade técnica, posicionamento em campo, ele atua. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre como o Inter atuou contra o Ipiranga, mas ele pode atuar em 3 funções do campo, né, e com muita qualidade. Então isso é fundamental para o time. O Mercado voltou também, voltou bem, acho que não foi muito exigido, né? E aí no primeiro tempo o Inter jogou com uma formação idêntica a que a gente terminou em 2023, né? Com Valência sendo a referência, até um pouco mais solto. Eu gostei muito da atuação do Valência no primeiro tempo, né? Ele circulou muito mais do que ele costumava fazer no ano passado, né? E com o Alan Patrick ali um pouquinho atrás, mas também com uma dupla de ataque, né? E o Wanderson pela esquerda, aí o Depena entrou pela direita, né? O Depena, acredito que o Cudê quis dar uma oportunidade para ele mostrar serviço enquanto titular, né? Jogando com os titulares, melhor dizendo. O Depena, para quem não lembra, ele jogou como lateral esquerdo contra o São Luís de Juí. E eu acho que o Cudê foi justo com ele, né? Só espero que o Cudê também dê essa colher de chá para outros jogadores, né? Até porque eu acredito que o Depena não aproveitou muito bem. Não que ele jogou mal, mas ele foi bem discreto, né, na atuação dele. O Arangues voltou a ser o primeiro volante. Acho que essa ideia vai se amadurecer, né? Enquanto o tão sonhado camisa 5 não vem. E o Bruno Henrique atuou como meia central, né? Segundo tempo sai o Bruno Henrique e entra o Alário. Então o Alário vai, obviamente, como centroavante. O Ener Valencia forma a dupla de ataque, né? Aí caindo um pouco mais pela esquerda, né? E o Alan Patrick atua como o meia central, né? Na função do Bruno Henrique. Quando teve a alteração, até fiquei curioso para ver como é que o Inter se portaria no segundo tempo, né? Se o Depena ia fazer a do Bruno Henrique e o Alan Patrick faria a do Depena, né, pela direita. Mas não, o Cudê testou realmente o Alan Patrick como o meia central ali, teoricamente com obrigações de marcação, mas como o jogo estava resolvido, né, já 2-0, acho que foi válido pra gente ver o Alan Patrick em outra função, né? Então, acredito até que para quem lembra, né, de 2022, foi uma função que ele fez, né, um pouquinho mais à frente, né, mas não atuando tanto pela esquerda, né, como ele costuma atuar com o Cudê, mas circulando um pouco mais a bola ali pelo meio, pela direita, né, tendo mais visão de campo, digamos assim, mas também com atribuições defensivas.
né? Depois o Johan entrou no lugar do Depena, né? E o Johan jogou muito bem, aproveitou melhor a chance do que o Depena. Deu assistência pro gol do Arangues, muito importante, né, o Arangues fazer gol, a gente fica muito feliz, porque o Arangues era um cara em 2014, 2015, que fazia muito gol, né, ele se apresentava muito na frente, batia falta, e tava faltando o golzinho dele, né. Aí o Robert Renan voltou ali pro time, atuou junto com o Mercado, acredito, também para dar uma testada ali nos dois juntos, foi a única dupla de zaga que não atuou, acredito, acho, no ano ainda. E, enfim, ele continuou controlando o jogo, fez o 3-0. Muito legal, né, a presença das mulheres, muita criança, os idosos, né, os PCDs também que compareceram ao Beira-Rio. Acho que foi uma cena histórica, né, muito importante para marcar um lugar, né, ali no estádio e no esporte em geral. Acho que foi uma cena muito bonita de ver e que fique de lição, né, para que os torcedores não né, dentro do estádio, assim, é muito feio ver esse tipo de coisa. Até falei num vídeo sobre torcida organizada, mas eu acho que esse tipo de punição vem pro bem, né? Acho que é muito mais educativo do que simplesmente fechar os portões e impedir que a torcida vá ao estádio, né? Acho que é bem válido esse tipo de medida. O Barcelos deu uma entrevista pro Vaguinha, né? E aí eu queria comentar sobre os anúncios que ele disse que poderia ter aí para essa semana. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que falta ainda para esse time do Inter. Eu acho que é indispensável, tá, trazer um primeiro volante, né? É uma pena que os dois que viriam, tanto o Fernando quanto o Thiago Maia, resolveriam o problema do Inter, né? O Arangues está ali para fazer a primeira função, mas eu ainda acho que é um tanto desperdício deixar ele ali. Um tanto de desperdício deixar ele ali, desculpa. Porque o Arangues é um cara que ele é muito intenso, né? Ele circula muito bem. Eu falei do Alan Patrick que ele sabe dar o tempo do jogo, né? O Arangues também tem um pouco disso. Ele acha a melhor opção sempre, ele se movimenta bem, ele tem uma visão de jogo muito apurada, ele consegue dar o passe de primeira. E eu acho que ele, na segunda função, ele contribui mais pro time. Até porque ele tem também aí um poder de marcação maior que o do Bruno Henrique. Então acho que o primeiro volante é fundamental, né? Um primeiro volante bom, né? Que venha para ser titular. Felizmente acho que não vai ser o Thiago Maia, mas espero que o Barcelos tenha ainda essa prioridade de trazer um camisa 5 para a vaga do Johnny. E o lateral esquerdo, né, gente? O lateral esquerdo é urgente, né? Se o René se machuca, a gente não sabe o que vai ser do Inter, sinceramente, porque então o Lara inacreditavelmente está acima do peso, acho que não volta mais pro time, já teve muita chance, né, para entrar em forma e tá sempre nessa situação. O Depena não é dali, né? Então a gente literalmente está sem lateral esquerdo no elenco reserva, né? Teria que improvisar ali. O Robert Renan, o Codê falou que pode jogar por ali também. Mas enfim, acho que precisa vir alguém da função. Eu ainda traria mais um zagueiro, né? Principalmente que a gente não sabe a definição de quem vai ficar ou não pro segundo semestre. Acho que seria mais pensando nesse sentido. Porque o Inter corre um risco real de perder dois zagueiros a nível de titularidade para o segundo semestre, né? O Vitão e o Robert Renan. E eu ainda investiria em um outro ponta, tá? Algum jogador ali com a característica do Wanderson. O Gabriel Barros, infelizmente, a gente viu no jogo em Juí que não aproveitou a chance. Ele já tinha jogado contra o Botafogo no Beira-Rio na última rodada do campeonato. Vocês lembram que o Wanderson se machucou? Ele entrou e também não jogou bem, né? Então vamos ver aí, acredito que talvez ele entre contra o Guarani de Bagé, mas se ele não tem resposta, ele vai precisar de algum reserva pro Wanderson, um jogador com a característica do Wanderson, digamos assim, um cara rápido, né, de embate 1 contra 1 e etc. Então é isso, acho que o Inter precisa ir atrás do 5, do lateral esquerdo e de um outro atacante de velocidade, certo? Jogo contra o Guarani de Bagé, tá? O Inter vai jogar agora na quarta-feira, falar rapidinho aí do que eu espero pra esse jogo. Espero que o Cudê não nos sirva um misto frio, né, que nem ele fez contra o São Luís de Juí, com um time muito descaracterizado e muito ruim que entrou em campo, né? Acho que tem jogadores aí que precisam de mais ritmo, o Alário é um deles. O Alan Patrick fez a estreia contra o Ipiranga, acredito que ele vai jogar pelo menos um tempo aí contra o Guarani de Bagé. O Ener Valencia acho que também precisa um pouco de ritmo, né, fazer um gol, principalmente para
Porque atacante é difícil, né? Eles ficam com uma expectativa assim do gol e acho que é importante colocar pra jogar pra tirar essa zica. Até porque o time do Guarani de Bagé é menos qualificado ainda que o do Ipiranga, né? Então acho que é uma boa oportunidade. Acho que o mercado joga também, tá? Provavelmente com o Robert Renan, o Vitão dá uma descansada, o Arangues provavelmente vai dar uma segurada também, o Wanderson que jogou os 3 jogos provavelmente nem entre, né? Até para dar a oportunidade para outros jogadores de mostrarem alguma coisa ali na função dele. Talvez o Johan seja titular. Então acho que o Inter vai com um mistão mais quente para cima do Guarani de Bagé nessa quarta-feira. Certo? Então é isso aí. Obrigado por ter ficado aí até o final. Se tu curtiu o jogo do Inter aí, comenta. Vê aí o que tu achou. Tua ideia de time pra próxima rodada. Como vocês veem aí o posicionamento dos jogadores do Inter nesses testes que o Cudê vem fazendo no Gauchão. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Fui.